Fala, mamíferos! Estamos iniciando agora o nosso 15º podcast, que será hoje de produtos mágicos no agronegócio. Estamos aqui novamente com Daniel. Você esqueceu meu nome por um momento ou é impressão minha? Brum. Olha que se você Cerqueira continuar, Leite. você vai passar aperto. Tá faltando um ainda. Faltou ainda, né? Tá vendo? Mas pra que esse tudo de nome? Você vai ter que perguntar pro meu pai, que inclusive ele teve a capacidade de voltar, que é Daniel Brum de Cerqueira Leite Ribeiro. O Ribeiro já tinha desaparecido. Ele retornou, ele mandou pôr no nome dele o Ribeiro de volta da família, você acredita? Só a gente, na família inteira, tem o tal do Ribeiro. Que não tem nada a ver com podcast, né? Preciosismo. Preciosismo. Não, Daniel mesmo só, não tem. Daniel, o homem que tem a chave do cofre. A chave do cofre. É isso mesmo. Nosso querido CEO, Ronaldo. Opa! E o nosso grande parceiro, Leandro, da JPA. É isso aí. Tamo junto. E eu, Samuel, que estou novamente com vocês aí. Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. As tratativas. Com o time titular, que fique bem claro. Isso aí. Então vamos lá, turma. O que a gente pode discutir tão bacana sobre essas loucuras que a gente tem aí dentro do agronegócio, né, tanto na agricultura quanto na pecuária, com esses produtos mágicos? Primeiro, vamos definir do que estamos falando sobre produtos mágicos. Não é de mágica. Por que veio essa ideia dos produtos mágicos? Eu acho isso muito importante. Então conta Harry pra Potter? nós. Não, né? Harry Potter, por exemplo, é uma boa... né? É uma coisa fácil, né? Materializa assim na mão da gente, né? A gente vê todo dia na rua aí, alguém de varinha. Produtos mágicos são aqueles produtos os quais só faz o seu dinheiro sumir. Entendeu a ideia? É mais ou menos. Essa definição foi melhor. Alguém Você põe ele no chapéu e some com ele. Você compra o produto, acha que vai dar certo e não dá. E acontece. E eu acho muito também o seguinte, tem muito produto que realmente funciona e às vezes pelo mau uso acaba sendo mágico da mesma Então, forma. Né? o título é Produtos Mágicos no Agronegócio. Tinha que ser produtos da magia negra, alguma coisa, porque não funciona, né? Eu vi esses dias que chama Sal Milagroso. É um pacotinho de 1 quilo que você mistura em 25 quilos de sal branco. Se fez algum milagre para a vaca que consumiu e para o produtor que comprou, eu não sei. Mas que fez um milagre de deixar quem vendeu rico, não tem dúvida. Nossa, esse aí decolou na vida. Você já parou para pensar que assim, eu não sei se é exatamente o sal milagroso que você pegou não, mas tem gente que dá conta de vender sal mineral para colocar no sal mineral. É vender gelo para esquimó completamente. Não faz sentido nenhum. Você faz o sal mineral, que já tem mineral, você vai botar mais mineral para quê? E mais, o que eu acho incrível, o cara vende pelo telefone. Ele convence o produtor pelo telefone. Ele não dá nem a capacidade de ir lá para tentar convencer de uma coisa incrível. E como é que é o convencimento desse produto? Ele fala, eu gostaria mais de contribuir. mineral. Eu gostaria de contribuir nisso aí. Eu tenho uma observação relevante em relação a isso, que serve para todos os temas que nós vamos tratar aqui, que aí não só, né? Se for exemplo simples, mineral, nós separamos, pessoal, para vocês vários temas desses produtos milagrosos aí, mas eu tenho uma consideração muito simples. Não é só do produtor rural, não. É do ser humano. É um reflexo natural assim. Como se talvez seja um reflexo, às vezes um treinamento que você recebe quando você vai procurar um médico. Você chega, tem determinado diagnóstico, o reflexo da pessoa o que eu tomo para resolver isso aí? Então, assim, várias vezes a gente é perguntado, né, na condição de veterinário, eu tenho uma vaca aqui que emagreceu, o que eu aplico nela? Comida. Tem como você... Não cabe numa seringa de 10 ml alguma coisa que você vai aplicar na vaca para ela engordar. 35 quilos oral, dose Deixa diária. eu ver se eu entendi o que você está falando. É um reforço comportamental que a pessoa, o animal, né,
tem durante a vida. É isso, mais ou Não, a menos? questão cultural, estou chamando a atenção para a questão cultural do ser humano, não só do produtor rural, de tentar buscar soluções fáceis para Imediatas, problemas né? que são mais complexos. E Entendeu? baratas, né? Então, assim, o cara, você pega um produtor, vamos falar, eu vou dar o exemplo no leite, depois fica à vontade até para replicar na realidade da agricultura, mas no leite que a gente vivencia. O cara chega na fazenda, eu tenho esse baldinho, que tem um produto que você coloca 10 gramas por vaca, 10 gramas numa vaca de 700 quilos. Vai bater num rumen, pH do rumen baixíssimo, hiperácido, bate lá, não sobra nada, entendeu? Aquilo que bateu lá já era. Qualquer que bateu lá já era, aquelas 10 graminhas. Mas ele vai falar pro produtor assim, ó, sua vaca vai comer 10 gramas e assim, e vem na descrição do negócio. Resolve o problema reprodutivo, problema de casca e mamite. O mesmo produto. E essas aqui são as 3 principais causas de descarte do produtor. Subentendido, tiro mal olhado também. O produtor tá lá com problema de descarte, com problema financeiro, com dificuldade, com vários outros problemas gerenciais, a fazenda do cara não é assistida, não tem suporte, descrente do negócio, passando por dificuldade, aí fala, pô, 10 gramas, aí o cara vai falar assim, ó, por 50 centavos por vaca por dia. Já tô perdido mesmo. É eu vou muito tentar. pouco valor, vou Entendeu? tentar isso aí. Vou tentar. Então, assim, para ele, não tá mudando muita coisa, não tá mudando nada, ou às vezes isso vem acoplado, quando funciona, vem acoplado com suporte técnico. É mais ou menos assim, ó. Eu vou te dar esse comprimido aqui para matar a sede. Você toma ele com 3 copos de água gelada. É fatal. Batata. É infalível, o comprimido é fantástico. Entendeu? Vamos levar isso pro campo, para a realidade do produtor no campo. O produtor recebe a proposta de dar essas 10 gramas, mas agora é o seguinte, nós vamos ter que colocar um pé de dilúvio lá na sua fazenda, nós vamos contratar um rapaz para dar toque nas vacas, fazer um protocolo nelas, nós vamos melhorar isso aqui na dieta, nós vamos colocar pós-dip, nós vamos dar manutenção na sua ordenha, etc. Tal. Ou seja... Aí a CCS de fato melhora, o problema de E ele casca de pensa fato que é o melhora, pozinho. etc. E ele fala assim, não, se não fosse, depois que eu botei esse pozinho na minha casa aqui, minha vida mudou. Serviço em pó. Serviço em Eu pó. entendi perfeitamente Entendeu? o que você tá falando. E a gente é detalhe, assim também, né? ele paga pelo pó, fica feliz com o rapaz, etc. Tal, não quer deixar sair o pó de lá mais. E se o rapaz fosse lá e fosse vender só a instrução para ele, ele não pagaria, tem que ter o pó. Entendeu? Então, assim, isso tá errado, o rapaz, etc. Tal. Eu sei lá, quem sou eu para julgar isso, entendeu? Resolveu o problema? Mas não, mas o que foi o fator gerador da resolução do problema, entendeu? Mas o ponto que eu quero trazer aqui Foi tudo isso em volta, não que eu acho que isso permite a gente abrir para demais discussões, estudar cada caso e discutir cada exemplo para poder enriquecer cada vez mais o produtor e a gente passar para a mente dele. Mas o que eu quero passar aqui é o seguinte, quando a gente fala de agricultura e pecuária, normalmente nós estamos falando de técnica de produção multifatorial, onde você precisa de fazer muitas coisas para dar certo e basta errar uma coisinha para poder perder muita coisa daquilo que você fez. A gente não tem resultados proporcionais. É mais ou menos assim, eu tenho um checklist de 10 itens para plantar soja. Chutei agora completamente. Vamos falar que a gente tem um checklist de 10 itens para plantar soja. Se eu fizer 9 itens, eu vou ter 90% da produtividade? Não vai. Dependendo do item que você deixou de fazer, você vai produzir metade. Entendeu? Não, pega a básica. Você pega 50 mil itens. Se você deixar de adubar, não sai soja. Então, ou seja, o resultado ele não é proporcional àquilo que você fez ali do checklist. Ou seja, é multifatorial o resultado, com muitas exposições que às vezes estão no nosso controle e questões que não estão no nosso controle, exemplo, clima. E aí, exemplo, pega a vaca do cara que está submetida a um desconforto violento, solão quente, norte de Minas, sol quente absurdo, está no solão lá, baixo consumo de volumoso, entre outras coisas lá que tem de problema na propriedade, você vai dar 10 gramas do produto para a vaca e a vaca vai mudar? Não vai, cara. Não vai. Não, tudo que envolve essa situação é o seguinte, é mais ou menos, passando pro ser humano, o cara vai lá, tá com a gripe. Aí ele toma antibiótico, toma cortisona, toma, sei lá, uma gripe forte. Molotov, faz isso aí, e aí o
a avó dele fala pra ela, toma esse copinho de não sei o quê. Conhaque com Chazinho. mel. Conhaque com mel. O cara vai lá, toma o conhaque com mel, esse tanto de remédio e é curado. É. E o que curou é o conhaque Ia com falar mel. conhaque com mel e tomei um chá de romã aqui, meu filho. Não, foi Muitas batata. coisas eu até, assim, eu acho que faz sentido, entendeu? Por exemplo, minha avó falava, pô, tem que beber suco, vitamina C, você hidrata e tal, faz sentido. Mas a maior parte dessas curas milagrosas, elas, na minha visão, é claro, elas não existem. Na vaca tem que tomar muito cuidado com isso. Em qualquer segmento, você não gastar dinheiro com isso, né? Aberta essa questão, pessoal. Problemas muito complexos, multifatoriais. Não dá pra gente acreditar que você vai botar um comprimido no negócio, um fatorzinho no negócio que vai mudar tudo. Então, abrindo assim, vamos discutir cada tema, né? Sim, e por exemplo, uma coisa bacana, né? O Antônio, que era meu sócio lá em Goiás, ele fazia uma coisa que eu achava muito interessante. Ele chegava numa fazenda, por exemplo, e o cara achava que a vaca tinha que tomar chá de carquejo, qualquer coisa lá. Então, tinha que tomar um chá de qualquer coisa, ou era uma benzeção de não sei o que lá. E tal. Eu falava assim, doutor, isso funciona ou não funciona? E ele não entrava muito no mérito se funcionava ou não funcionava, desde que não fizesse mal pro animal, né? Então, assim, é uma coisa mais ou menos neutra. Ele chegava e falava assim, não, isso aí é ótimo, mas bota isso aqui junto também, ó. Dá esse antibiótico aqui no meio também, que você vai ver que vai dar uma ajudinha. E isso eu acho muito bacana, até para quem está escutando a gente dar assistência técnica, ou vai dar uma dica para outra pessoa, que se você bater muito de frente também com a pessoa que está lá naquilo que ela acredita, às vezes ela não faz nem o que precisa. Vou dar um outro exemplo aqui. Você falou tudo, eu também acho. Você não deve bater de frente com ninguém. E outra coisa, se a pessoa acredita, já é um bom motivo para dar certo. Porque acreditar é o primeiro passo para dar certo em tudo. Sim. Então, se a pessoa acredita que esse remédio ou essa situação vai dar certo, ela automaticamente faz as outras coisas todas e faz realmente dar certo, porque ela acredita. Então, eu acho que é muito isso, sabe? É uma técnica bacana. Um exemplo muito interessante que a gente vive demais é lagarta. Deu lagarta na minha lavoura ou deu lagarta no meu pasto. O que eu faço? Você tem duas opções. A primeira delas, não faz nada ou você aplica um inseticida. Ah, mas tem um rapaz que mora ali naquela vila ali na frente que ele faz uma benzeção bacana demais e as lagartas vão embora. Não, você tá certo. Chama ele, mas não deixa de aplicar o inseticida, não. O que assim, tem que olhar, eu acho que principalmente pro consultor e a gente com os clientes, assim, não bater de frente, isso que você falou, né? E analisar de fato o que o cara vai estar gastando de dinheiro. Porque às vezes a pessoa entra numa linha de acreditar na mágica e ela gasta muito dinheiro com aquilo. E isso você já tem que dar uma, pô, será que compensa? E chegar com muito jeito, que é complicado, né? Eu já vi de tudo já na minha vida dessas situações, até sem falar em vaca, já vi gente que benze por internet. Você vai lá, contrata uma benzedeira e tal, e ela vai lá e benze, não, e funciona. Funcionou, Leandro? Não, eu nunca fiz, não. Foi um amigo de um amigo seu, um amigo do amigo. Não, eu não faço, não, eu não acredito nisso. Nem talvez possa, às vezes, pular um pouco da nossa pauta, mas eu já vou dar um exemplo que, dentro do contexto da pecuária leiteira, talvez seja o exemplo mais polêmico de todos, mas que ele, neste momento, ele vai ilustrar bem o que nós estamos querendo dizer. A introdução que vocês fizeram aqui, o toque que vocês deram é o seguinte, o cara está fazendo alguma coisa que está funcionando. Está satisfeito e produziu resultado para ele. E aquele item que teoricamente é mágico, que não tem comprovação científica do resultado, ele foi acoplado a uma grande prestação de serviço, uma orientação e entre outras coisas, ele foi acoplado a alguma coisa e isso está produzindo resultado na fazenda. Quando isso é uma realidade, o produtor toma decisão ou não de fazer. O nível crítico que a gente precisa combater é a gente tentar, novamente, né, atacar problemas complexos apenas, esquece qualquer tipo de coisa acoplada, apenas com determinada solução milagrosa. Isso que não tem comprovação científica. Isso vai dar errado. Eu vou ilustrar isso com um tema que é mais fácil da gente entender. A homeopatia para controle de mastite em fazenda de leite. Ela não tem comprovação científica e é muito difícil dela ser altamente efetiva no controle. Ela pode atuar até... Vamos falar que a gente não tem um conhecimento técnico para isso, e vamos dar
A mágica, ela como coadjuvante na operação, ela pode ajudar com alguma coisa. Vamos. Eu não estou afirmando isso. Eu estou fazendo uma hipótese. Vamos imaginar que ela possa ajudar com alguma coisa como coadjuvante. Como ator principal do controle é impossível. Por quê? Eu tenho uma fazenda com a ordenha desregulada, com um cara batendo a mão em cima da ordenha, forçando a ordenha. O esfíncter da vaca está lesionado, essa vaca deitou no barro, entrou a bactéria, veio outra vaca de outra fazenda, botou lá mastite contagiosa, como o esfíncter estava lesionado, começou a disseminar isso em outras vacas. Agora tem muita vaca doente, a probabilidade da outra vaca adoecer está maior do que uma vaca curar, porque eu tenho a porta aberta para a bactéria entrar. Como que você coloca um homeopático ali e você vai resolver esse problema, sendo que as novas infecções são praticamente diárias devido ao tamanho da lesão? É impossível de estar certo, entendeu? E não cabe nem discutir se o produto é bom ou se o produto é ruim. É porque eu tenho outros fatores predisponentes que vão forçar tanto aquilo ali dar problema que é impossível, entenderam? Então, assim, o produtor precisa de entender, concluindo, pessoal, o produtor precisa de entender que diante de problemas complexos, a gente não consegue resolver só com um comprimidinho. Aí vem, só para fechar o raciocínio dessa questão só o produto não funciona, mas o produto vem acoplado. Aí esse cara que ofereceu o produto passa para dentro do fosso, faz CMT com o produtor, mostra que as vacas estão tudo contaminadas, faz cultura na fazenda, acha as vacas com mastite contagiosa, trata as que dá para tratar, seleciona para poder ordenhar por últimas que não dá para tratar, regula, orienta o produtor na calibração da ordenha, traz a pessoa calibra, troca teteira, troca mangueira, arruma o manejo da fazenda, e em 90 dias a CCS do produtor caiu de 1,5 milhão para baixo de 500. O que resolveu o problema? Foi o pó ou foi o tamanho da ginástica e da mudança de manejo que o cara fez? Tá entendendo? Pacote. Foi o pacote tecnológico que o cara colocou lá. Não, eu não tenho dúvida. Entenderam? Então, assim, esse cara é ruim, eu vou condenar esse cara que está fornecendo o produto, eu vou discutir com o cara que está fornecendo o produto, eu nem vou entrar nesse mérito. Mas é importante ficar claro para o produtor que para problemas complexos, achar que só o comprimidinho vai resolver ou só o produto milagroso, não vai. E você, Daniel, você acredita nesses produtos homeopáticos, homeopatia para vaca ou não? Eu não sei se você já chegou de sola mesmo. Eu cheguei porque eu quero ver você desconcertar. Quer ver o circo pegar fogo? Quero ver. Eu acho que é o seguinte, homeopatia, eu sinceramente até hoje não tenho uma opinião formada sobre isso não. O Samuel até pode falar um pouco mais daqui a pouco, até porque ele entende mais do que eu sobre isso, mas a filosofia de como funciona a homeopatia, você tem que é uma questão meio que de fé, de você acreditar que aquilo funciona ou não, mas tem gente que fala que funciona, tem gente que fala que não funciona. O fato é que, o que eu já vivi, nem fui eu que vivi, mas uma das pessoas mais céticas que eu conheço na minha vida, que é o meu próprio pai, que é veterinário, ele nunca acreditou em homeopatia, e um dia ele ligou para mim e falou assim, Daniel, se funciona ou não funciona, eu não vou nem entrar nesse mérito não. Mas que tinham as vacas aqui com papiloma e a gente deu só homeopatia e os papilomas estão sumindo, é verdade. O papiloma ele some sozinho também? Com a própria resistência do animal? O papiloma é uma doença viral que dá como se fosse mesmo assim umas verrugas mesmo, né? No coloquial é verruga na pele do animal. Então, existem vários tipos de papiloma. Uhum. E por ser de vírus, ele não tem muito remédio para ele, entendeu? E ele tá o próprio muito ligado, organismo que vai aprender a lutar contra o vírus, né? Ele está muito ligado à imunossupressão ou qualquer problema que você tem imunológico. Sim. Então o animal ele é portador da doença, se ele tem alguma imunossupressão, seja lá qual ela for, às vezes estresse, ou passa fome, ou está doente, ela se manifesta. Entendi. Então ela pode sumir também na mesma proporção, né? Então esse caso do seu pai também não é muito cientificamente comprovado, digamos, ou não? Cientificamente, no olho dele é impossível da gente falar que isso aconteceu. Mas assim, mas tem gente que... A homeopatia, eu fico muito em cima do muro com relação a ela justamente por causa disso. Às vezes ela vem num pacote, e aí na hora que vem com o pacote fica difícil de você avaliar. Quando você fala que o animal tem que responder àquela homeopatia, então... pressupõe-se que ele tem uma imunidade já para que isso aconteça, e se ele tem uma imunidade, será que de fato ele precisava da homeopatia? E quando a situação está muito grave,
Leva-se em consideração que o animal não tem condição imunológica de responder daquela homeopatia, e aí você tem que usar a alopatia porque o corpo não está dando conta. Então, a partir do momento que eu tenho que usar a alopatia, para que eu precisava da homeopatia? Pressupondo que a homeopatia funcione. Se ela se cura sozinha e eu não preciso de alopatias, por que ela não seria sem homeopatia da mesma forma? Então, é muito complexo isso. O fato é que não existe senso comum sobre homeopatia. Tem gente que adora, tem gente que não acredita. Nós estamos falando de homeopatia para animal, né? Uhum. Sim. Só para, né? Depois nós podemos entrar o Samuel aí, o doutor e homeopata e Explica aí, Samuel. Nosso câmara aqui também é o doutor Qual que é a homeopatia? dos óleos essenciais, né? Não. O que você vende mesmo? Não, eu vendo serviço, eu não vendo Vende serviço? homeopatia, não. Quem Mas vende vamos é o Josanei que tá por trás das câmeras. lá. Josinei. Que ele vende os óleos essenciais. Nossa. Ele passou um aqui pra mim, eu tô Olha, até mais, você tá sabe, tô diferente. mais animado. Mais Tô animado. vendo, Você tá vendo? Um mais sorriso? otimista. Devia pegar uma essência É o de óleo eucalipto essencial do aqui. otimismo. Mas vamos lá, eu estudei um pouco, até exatamente por conta de Quando perguntas. você vendia, né? Não, por conta de pergunta mesmo. O cara chega e me pergunta, o que você acha? O que você Pra acha? eu achar Samuel? alguma coisa de homeopatia, eu tenho que raio de negócio é esse? O que eu descobri? Vou falar um pouco, rapidamente aqui, que senão esse negócio vai longe. Homeopatia basicamente é energia. Então, como é que você vai medir energia cientificamente? Não dá. Não é energia elétrica. É Então, um outro tipo de energia é energia. acreditar. Tipo, Você tem que vou acreditar pôr no energia negócio. no negócio. Vou Exato. acreditar nisso aqui. Então, é se isso. você pegar qualquer produto de homeopatia para veterinária, você vai ler lá e diz que tem exatamente aquilo que você está combatendo numa concentração baixíssima. Ou seja, já não tem mais o produto em si. Você tem só, se você teria a energia daquele negócio que você quer combater. Aí começa a entrar na questão de fé, de acreditar que aquilo vai funcionar ou não. Mas não tem um negócio Então, aí da vamos lá. física quântica que Não, explica pois isso? é. Eu não sei. Eu Pois sei é, assim. Você leu o a tal da segredo? energia. Você já leu o segredo, Daniel? Não. Tá, ele fala de física quântica, mas isso é um assunto muito epistemológico, maluco aqui, pra gente ficar... Gastou logo no início do podcast. Epistemológico. Uhum. Chupa essa. Bom, mas voltando lá. A energia Sugiro você o pessoal teria- da edição colocar epistemológico igual a Isso. alguma coisa. Até lá a gente pensa o que a gente vai colocar. Eu também não sinônimo. sei, não. O que eu posso Falei só dizer- porque era bonito, eu O vi, que eu eu posso li hoje. dizer foi que você foi inoxidável. Eu quero dizer brilhante. 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 essa Mas foi não boa. Mas, pode ó, picar a conversa do homem, não, porque já Vai não é lá, simples. desculpa, vai lá. Vai lá. Volta. Então, pegou essa energia e essa energia ela teria que chegar no animal exatamente do mesmo jeito que ela saiu do laboratório. Mas se você está dizendo que aquela doença ela tem uma energia que vai chegar no animal e essa energia é que vai acionar o sistema imunológico do animal para combater aquela mesma energia. Aí você vê que coisa complicada. Só que esse produto, na hora que ele sai do laboratório, ele passou na mão de alguém que colocou numa caminhonete ou num caminhão. Essa pessoa também tem uma energia que vai entregar lá na fazenda. Que o funcionário da fazenda vai pegar aquele produto e vai colocar no depósito. Você imagina a energia solar em cima do negócio, o sol comendo Também. debaixo E aí- daquela lona fresquinha. Aí, ó, o gato deitou no saco da homeopatia. E se for o gato também, preto com energia Porra. negativa? O rato que passou lá no depósito Não. e depois passou na mão de mais outro funcionário que foi colocar aquilo no coxo. Será que aquele produto, os 10 gramas, Uhum. será que aquela pessoa que colocou aqueles 10 gramas para a vaca comer, ou para a vaca beber, ou seja lá do que jeito que vai chegar nessa vaca, quantas energias diferentes passaram nesse produto? Então, será que aquela energia inicial continua sendo aquela energia final para chegar na vaca e ainda fazer efeito? E isso é a filosofia da homeopatia, né, no caso do animal. Exatamente. Então é exatamente isso que eles falam, né? É isso? E quando você fala de energia, né, você tem alta correlação com íons. Aí se você vai diluir isso no sal branco, é impossível de dar certo, cara. Você tá Entendeu? viajando, né? Entendeu? É impossível de dar certo. Então, Não tem. Você não não tem acredita como. nada, né, Renato? Entendeu? A Não, sua Não, cara, não assim... é questão, assim, aí tem um ponto, eu acho, da forma com que é conduzido determinadas vezes. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui que pode ilustrar
a coisa. Conversando com uma pessoa que produz homeopatia, ela me explicou, eu vou vender do preço que eu comprei, hein? Ela me explicou que ela tinha um produto para diminuir a libido do boi. Que esse produto era feito com uma saliva de um sapo. Então, ou seja, ele chamava aquilo de homeopatia. Mas podia ser um veneno também, né? Mas não era homeopatia. Mas era vendido como homeopatia. Então, assim, vamos dar um exemplo. Quando você fala, eu tenho um produto aqui, que eu chamo de homeopatia, eu coloco ele para curar papiloma, e o produto está funcionando. Eu acho que faz sentido porque nós estamos falando de um negócio menos complexo. Estou falando da doença viral, de um produto para animal, dependendo da forma com que esse produto for fornecido, que não provoque as alterações que ele está falando, tem potencial disso dar certo. Pode ser que isso venha a dar certo. Eu estou chutando porque eu não conheço nenhum estudo científico que me convenceu de que dê certo. Mas vamos falar que é um negócio mais simples. Agora, quando eu falo da mastite, que é um produto multifatorial, que é uma doença multifatorial, complexa, é impossível. Eu acho que você foi cirúrgico no negócio. É impossível. Quando o problema é simples, você tem espaço para arriscar com métodos alternativos de cura. Quando o problema é simples. Até porque quando o problema é simples, o próprio tempo, e a vaca pode ter um sistema imunológico bom, que ela mesma pode se curar. Né? Então você tem espaço para você arriscar. Agora, quando o problema é complexo, eu acho que o resumo dessa primeira parte é: toma cuidado. Para você ir por um método alternativo. E corrigindo, assim, para deixar bem claro, como eu não tenho conhecimento suficiente para falar se a homeopatia funciona ou não funciona, e eu acho que nós não temos conhecimento consolidado disponível em relação a isso, isso é muito difícil de tomar essa decisão. Eu estou dividindo com vocês experiências aí vividas, aí que eu mesmo vivi. Né? Eu submeti o produto ao desafio, né, no controle da mastite, e enquanto foi só o produto, resultado zero. Entendeu? Aí tá fornecendo o produto e a gente entrou mandando brasa nas outras coisas, Sim. fazendo as outras coisas. Aí você tem o desempenho normal das outras coisas. O produto ajudou ou não ajudou? Muito difícil de medir isso. É difícil. Porque o desempenho nas fazendas, só de você mudar de propriedade, só de você mudar de lote de animal, o desempenho é muito difícil. Então é muito difícil. Como a doença multifatorial, é difícil você isolar os demais fatores para poder avaliar apenas o efeito daquele produto. Mas deixando assim, aproveitando o negócio, né? Deixar muito claro que é o tipo de produto, não necessariamente os 10 gramas. E é onde eu quero chegar nesse ponto agora. É com prebióticos e probióticos. Vamos avançar para os demais. O que você acha? Aí. Samuel, que eu você acho? tem cara de manjar bem desse negócio de prebiótico e probiótico. Eu acho que a gente podia até começar diferenciando o que é pré e o que é o pró. Tá. Vai lá. Aí você me apertou bacana, né? Uhum. Não, Na mas- verdade, todos os dois, eles são produtos que vão ser adicionados dentro da dieta e que vão ajudar, basicamente, todo o organismo do animal. Seja ele na flora, seja ele no Na funcionamento. digestão, sistema né? Na digestivo. digestão, no caso de vaca, vai ajudar lá no rumen, vai ajudar a selecionar o que tem dentro do rumen, ou vai, depois do que está no rumen, também vai ajudar. Então, no que está digerindo e no que está absorvendo. Né? E aí, o que acontece com o pré e probiótico? Uns 10 anos atrás, praticamente não existia nada de pré e probiótico no mercado. Nada. E o negócio foi entrando devagarzinho. E hoje todo mundo sabe o que é pré e pró. Ou pelo menos já ouviu falar. Né? Se você já ouviu falar, você colocar num produto que não necessariamente tem aquilo, como é que eu vou medir se tem aquilo ou não? E aí um sujeito chegou numa caminhonete, numa F-250, nova, toda bonita, toda plotada. O cara desce com a bela de uma botina de couro de jacaré, seja ela de jacaré mesmo ou não, né? Um chapelão desse tamanho. E fala que aquilo tem pré, tem pró, tem vitamina ADE, tem todas as moléculas para mexer com carrapato, para acabar com carrapato, né? E complexo B, Complexo complexo B. de A a Z. Então tem tudo dentro daquele produto. Se tem tudo dentro daquele produto, aquilo vai funcionar e vai curar tudo. Todas essas coisas complexas que a gente já comentou.
Se vai curar aquilo ou não, é outros 500 mil reais. Mas ele vira para você e fala assim, rapaz, você não precisa de acreditar em mim. O que você tem que fazer agora? Usa o produto. Se daqui 3 meses ele não funcionar, você não precisa de pagar. 90 dias. Não são 3 meses, é muito diferente. Depende se for em fevereiro. Né? E aí, então, como é que acontece? Você me dá os cheques aqui, eu entro com cheque só daqui 90 dias. O cara nunca mais volta na fazenda. É óbvio que não. Ele nunca apareceu ali. Ele pega aquela caminhonete, ele vai passando, ele fica uma semana na cidade, vende para todo mundo, pega os cheques, põe na capanguinha dele. Você já viu isso e acontecer vaza. várias vezes? Várias. Ou se não é o cara com a F-250 toda lindona, é um cara que vem num caminhão com 5, 6 motos, põe os caras na motinha, vai rodar e vai vender. E já aconteceu no dia de eu estar numa propriedade, o cara chegar com a motoca e começar. Eu do lado do produtor, ele falou assim, não, ele é meu zootecnista. Convence ele, não sei o que, nós estamos apertados de tempo, montou na motoca e foi embora. Por quê? Porque ele não tem jeito de argumentar. Então, prebiótico, probiótico, todas essas outras moléculas milagrosas que ele colocaria dentro daquele produtinho, que vai misturar em 25 kg de sal branco, não vai funcionar. Então, se tivesse tudo o que tem descrito no rótulo daquele produto, seria chique para danar. Agora, como que você vai comprar aquilo de uma pessoa que você não conhece, que está pegando um cheque seu, ou que está te emitindo um boleto que você colocou todos os documentos na mão daquela pessoa e ela vai embora? Você sabe que você me lembrou de um caso, cara, assim, aconteceu na cidade próxima aqui, que é um golpe, entre aspas, porque esse caixeiro viajante que você falou, da F-250, o cara vai, roda a cidade e tal. Eu já vi um que tinha um caminhão de núcleo, sal, não lembro do produto, ou se era núcleo, ou se era sal mineral, enfim. E aí soltou no rádio que o caminhão estragou e que ele tinha que vender mercadoria em pouquíssimo tempo e que estava com preço muito abaixo do custo, né? E o produtor falou, esse cara, mas qual marca que é? Não tem marca. É muito bom de qualidade e tal, e o caminhão estragou e tem que... Então o produtor é levado pela oportunidade, falou, não, vou comprar um negócio mais barato, porque o caminhão tá estragado aqui, esse cara precisa desovar a mercadoria rápido, só que é tudo parte do plano. Gatilho da escassez. Entendeu? É o gatilho da escassez, exato. Então o produtor ele é levado à compra por causa dessa situação. Ó, vai acabar, é rápido, o caminhão estragou, é uma oportunidade. Então as vendas no geral... As pessoas, muitas vezes, as pessoas que querem te vender alguma coisa, ela leva essa situação. Gerar oportunidade rápido em você. Não, é a oportunidade agora. Você tem que comprar agora. Que o produto é muito bom. Entendeu? Então, o produtor e todas as pessoas no geral que estão nos assistindo tem que tomar muito cuidado com isso, eu acho. Porque você tem que conhecer o cara que está te vendendo. Eu acho que é primordial. Eu posso só fazer um adendo? Com relação a prebiótico e probiótico, cientificamente faz todo sentido do mundo. Claro. Prebiótico e probiótico. Não estou falando de você juntar um monte de coisa no meio do sal branco que mata o que tiver por ali e vai por aí por diante, não. Mas eu acho que é interessante a gente trazer para cá que tanto prebióticos quanto probióticos, principalmente probióticos, são muito interessantes se bem utilizados. Exemplo, bezerro com diarreia, que você dá uma pasta probiótica para ele, que na verdade o que você está dando? Você está dando as bactérias que já fazem parte da flora ruminal dele, ou do estomacal no caso do bezerro, né? Que intestinal e tudo, que faz com que ele melhore a flora e ele consiga absorver mais aquilo. E de fato isso acontece. Sim, sem dúvida nenhuma. Então não é que probiótico é ruim, o probiótico tem a parte boa dele. Um ponto que eu acho interessante da gente comentar, principalmente animal maior, é que eu acho que quando você chega no ponto do probiótico, você está chegando na cereja do bolo do animal adulto. A cereja do bolo, o que eu vejo muito é isso. É o cara que, por exemplo, está com a vaca passando fome. A gente vai passar nesse ponto de novo. A vaca dele está passando fome, está magra e ele está preocupado em dar 10, 20, sei lá quantos gramas de probiótico, porque o probiótico é bom para fazer a vaca dele engordar. E não adianta ele dar a bactéria que vai ajudar na flora ruminal e intestinal se não tem comida. Não tem o que fazer como lá, se ela né? fosse a faísca, mas não tem combustível, entendeu? E acontece. Você tem o fósforo, mas seu fogão não tem lenha. Entendeu? O fogão não tem gás.
Não adianta. Mas cientificamente faz sentido o probiótico a partir do momento que você está colocando bactérias benéficas ali dentro. Não, deixa eu dar um exemplo bem claro. Você pegar um menino que está morrendo de fome e você dá um Yakult para ele. Chique. O que vai fazer? O que vai resolver na vida desse menino? Matar a sede. Nem Mas isso, né? nem velho? isso, Nem a né? fome vai matar. Mas eu acho que tem isso. Na fome é 15 minutos. Fechando o parênteses e trazendo um pouco o que você estava falando para a pecuária, mais uma vez o Antônio lá de Goiás me ensinou isso. Tem que Com trazer relação- o Antônio aqui, né? Um dia nós vamos chegar no ponto de trazer ele para cá, mas aquilo é meio bicho do mato, não sai de casa fácil não. Tem que levar o podcast Mas se- pra lá. então. Exatamente. Se Maomé não vai montanha, montanha vai Maomé, né? E o Antônio ele tinha uma fábrica de sal mineral. E ele estava me explicando muito, eu aprendi muito, mas muito de sal mineral com ele. E aí uma das coisas que ele falava é o seguinte, sal mineral muito barato, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Uma delas é que realmente o cara coloca muito sal branco. Então ele vai vender de que maneira? Vai vender falando que o sal dele é muito bom e que consome pouco. E consome pouco por quê? Porque tem tanto sal branco que limita o consumo do animal. Então 25 é péssimo. gramas por dia por unidade animal. Isso aí. E tem um outro ponto nisso que é fantástico, que quem sabe disso tem uma é diferenciado, que é o seguinte, existem duas formas de apresentação dos minerais dentro de um sal mineral. Ele pode estar em formato de óxido, ou ele pode estar em formato de sulfato. Só que, quando você tem por exemplo, um mineral tipo óxido de zinco, então ele é o óxido que está carregando o zinco. Só que todas as vezes que você tem um mineral em forma de óxido, ele não é absorvido pelo animal. A absorção é muito baixa. Então, quando você olha uma formulação de sal mineral, normalmente um sal barato do jeito que você está falando, que você acha óxido de zinco, óxido de magnésio, óxido de não sei o que. Se não me engano, o magnésio eu acho que é o único que só tem na forma de óxido mesmo. Mas o resto tem muitos óxidos. Você tem um produto barato, um produto que passa... Que não é aproveitado pelo animal. Não é aproveitado pelo animal. Pouco aproveitado. Pouco aproveitado. E são muito mais baratos. E o Ministério da Agricultura aceita, porque se você fizer o exame... Se né, você tem os níveis de garantia, os você tem que níveis de colocar os níveis garantia de estão garantia. ok. E o que provavelmente acontece nesses Sim. golpes do caminhão que estragou, né? Com certeza. Que é um sal mais barato, o cara vai levar a oportunidade e tal, né? Uhum. E os sulfatos são muito isso. E assim, ele me falou, eu não sei se é exatamente a proporção, essa mesmo porque eu nunca cotei quanto que custa zinco, mas eu lembro dele falar muito bem de zinco. Ele falou assim, Daniel, a diferença de preço de sulfato de zinco para óxido de zinco chega a ser 20 vezes maior. Então, normalmente o pessoal tenta usar óxido de zinco porque é muito mais barato. Então, essa é uma dica para quem está escutando o nosso podcast. Se você quer ver se um sal é de qualidade, de verdade, olha e veja se a maioria dos produtos vem com mineral atrelado a um sulfato ao invés de um óxido. Fecha parênteses. Mitou, Olha. hein? Mitou Isso, agora. hein? Não, pode. Imitou podemos- foi já pode- Tio Antônio. Tio Pode Antônio até que imitou. encerrar aí, ó. Já foi suficiente essa dica de hoje. Como nós não somos, acho, pessoal, é válido observar, né? Como a gente não é especialista, vamos, eu vou chamar a atenção para uma questão aqui, que eu acho que dá para ser genérico e o pessoal começar a pensar, dependendo do óxido do sulfato, né? Como eu vou falar por mim, né? Não sou especialista da questão das formulações de mineral. É importante o pessoal estar atento que existem diferentes fontes de matéria-prima. E isso muda o desempenho e pode estar expresso no preço, né? Então, às vezes, você está achando que está comprando um negócio muito barato, né? E aquilo ali pode não ter o mesmo aproveitamento. E sabendo que essas questões existem dentro do mundo do mineral e, às vezes, dentro do mundo até do antibiótico, o próprio veículo pode justificar uma mudança de preço de produtos que têm a mesma base, né? A gente tem, por exemplo, enrofloxacina de meio litro, que é um antibiótico, que ela é mais barata do que uma enrofloxacina de 50 ml. Essa conta não fecha. Algo de errado não está Essa certo. conta não fecha. Então, assim, e a mesma percentual de enrofloxacina dentro do negócio. Ou a gente tem alguma questão diferente na fonte da matéria-prima da molécula, ou você tem alguma fonte diferente no veículo. Entendeu? Então, ou seja, é muito difícil de você conseguir obter o mesmo desempenho
com a diferença desse tamanho. Né? A regra básica, se a diferença é muito grande, alguma coisa tem de errado. Porque milagre Aprofunda, não existe. Não existe. Aprofunda, desconfia. Eu preciso de falar que essa é importante para danar. A diferença de caro e barato é resultado. Então não importa qual que é o preço do produto, depende do resultado. Pessoal, Aí ficou, sim a gente consegue acho que medir. ficou manco a resposta para o pessoal aí em relação a pré-biótico e probiótico. Eu acho que, já que citou os dois, é importante a gente trazer, né, de uma forma mais simplificada para os produtores. Então, assim, o pré, se eu tiver errado, aí vocês me corrigem e me ajudem. Mas quando eu estou falando do pré-biótico, eu estou falando de alguma coisa que eu vou estimular, algum substrato que eu vou estimular o organismo animal a melhorar o desempenho dele. Isso a gente chama de pré-biótico, algum substrato que eu estou estimulando A o animal. proliferação bacteriana. E tá ligado à proliferação vaca, bacteriana, no caso de Sim. vaca. Né? Pré-biótico, no caso de vaca, eu estou mirando em rumen. Eu vou colocar alguma coisa no rumen que vai ajudar a crescer as bactérias que eu quero. Quando eu falo do probiótico, eu estou colocando a bactéria que eu quero. Entendeu? Então, acho que ajuda o pessoal a entender. ajuda. Já que nós citamos o nome do negócio, É. acabou que nós não falamos a exata É. diferença, então vamos... Mas onde é que tava, Samuel? Você tava falando alguma coisa? Não, quem que foi? Não, eu já falei que a diferença de caro e barato é resultado. Eu sempre falo isso. Caro é uma caneta Bic de 10 centavos que não funciona. Isso é Exatamente. caro. Eu preocupo com uma questão aqui, pessoal, da gente não fazer conflitos, né, ou arrumar inimizade com o pessoal que está batalhando no campo. Tem vendedores aí, pessoal que está batalhando no campo. Vendendo Então eu queria... homeopático, etc. que está vendendo meu pai, está vendendo um produto que tem um fundamento, que existe alguma experiência por trás, que está comprometido, está batalhando, comprometido com o resultado no produtor, está levando com o produtor até no final com o resultado. Ele pede um espaço para fazer um desafio, dá determinadas garantias para os produtores. Esse pessoal que está levando o trabalho a sério e está produzindo resultado, tem todo o meu respeito. E eu aqui eu não, como eu não tenho conhecimento suficiente sobre determinados temas, e nós estamos falando de vários temas, eu acho injusto a gente falar que o produto funciona ou não funciona. Eu acho que se o produtor tem um bom acompanhamento para fazer o desafio e tem determinadas garantias, ele faz o desafio e tira suas próprias conclusões. A gente está aqui buscando reforçar que para problemas complexos dificilmente a gente vai resolver com uma açãozinha pontual. No final das Só contas. para reforçar o ponto do Ronaldo, o que é interessante a gente pensar? De onde que esse cara tá vindo me oferecer? Né? Eu vou conseguir achar esse cara de novo? Né? Ele está atrelado a alguma loja O trem é agropecuária bom, da eu minha consigo cidade? dar manutenção? Né? Porque se eu vou pegar e vai passar uma pessoa na minha casa que eu nunca vi e que eu não tenho garantia de que ela vai voltar, não dá para tentar nem iniciar qualquer tipo de negócio. Então, se eu sei de onde essa pessoa está vindo, quem é essa pessoa, se ela está atrelada a alguma coisa física onde eu tenho acesso, aí eu posso começar Aonde a você pensar. fez que deu certo? Né? É conhecido ou não é? Então, beleza. Eu vou Mostra consultar a lá, experiência, vou né? tirar a referência lá com essa pessoa. Você é filho Semana de que quem? vem você volta aí. Como é que é, Ronaldo? Você é filho de quem? Mas é mais ou menos por aí mesmo. Você estava falando de produto falsificado, né? Não, na verdade eu ia começar a falar de produto falsificado, porque a gente pegou um gancho dessa questão da diferença do preço. Né? Porque produto mágico é o quê? É um produto muito mais barato do que o padrão. Então o título nosso é Produtos Mágicos do Agronegócio. Então não existe mágica. O cara vai comprar um defensivo agrícola muito mais barato do que o padrão, um Roundup, por exemplo, herbicida. Vai comprar ele um valor muito abaixo, você pode, Algo de errado algo não está certo. algo de errado não está certo. Então eu acho que esse é um ponto que o produtor tem que ficar esperto com isso. E aí não é complexo, né? Você pega o mercado, o padrão do mercado é isso, a diferença de preço dá X% para mais ou para menos. Tem um cara vendendo 20% do preço normal. No ramo de defensivo, pessoal, mas tem N descobertas disso, de questão com Polícia Federal, e chega lá, a fábrica lá, fraudando produto e botando rótulo no campo de defensivos aí, tem muito. E tem de tudo. E o que acontece? Eu acho assim, quando os insumos estão muito altos, vai aparecendo essas coisas com muito mais intensidade, sabe?
porque tá tudo muito alto, né? O preço dos insumos estão muito altos. Você pega o agricultor ou pecuarista fragilizado, né? Que ele tá pensando como é que vai pagar aquela conta, isso. vai ficar caro Não, e tá todo demais. mundo com muito medo de risco, né? O milho tá R$ 85, R$ 86 e tal. Então, o cara, puta, no ano que vem, como é que vai ser? O custo subiu muito, então vou tentar reduzir custo a todo vapor, a todo momento. Então tem que ficar de olho, porque às vezes o prejuízo dele pode ser muito maior, infinitamente maior, né? Acho que dá pra gente até cruzar isso aí com um que a gente tem aí, que é do 5 litros do calcário líquido, Substitui uma tonelada. substitui uma tonelada ou resolve 1 hectare. Samuel, você que é Rapaz. defensor do calcário líquido, fala pra gente. Eu sou defensor dele, fora da fazenda. 5 litros para 1 hectare, ou substituindo 1 tonelada. Não dá, né? Não Dá tem conta, jeito. não Você fecha. pôs água e o negócio ainda funciona melhor? Não dá. Essa conta nunca vai fechar, né? Em 1 tonelada de calcário, que é só o pó, você põe água e 5 litros substitui 1 tonelada. Nunca vai mas funcionar. o bom é que se você põe Não água, dá. não precisa de chover, né? Tem essa É, vantagem também. Talvez, né? Talvez não precise dá de pra usar chover. na época da seca, porque não precisa de chover. É, mas 5 litros em 1 esse- hectare? 5 litros em 1 hectare. Vai vaporizar. Essa é impossível. Não tem jeito nem de discutir, né? É muito básico. E, de novo, não acredita na gente, não, gente. Dá um Google lá e procura. Você tem N professores e pesquisadores que já falaram, já testaram. Não vai, não dá, não tem Não jeito. Não, mas isso aí não precisa nem fazer conta, não. Isso é quimicamente Então, impossível. a Se você gente tiver um tá- pouquinho de noção de solo, A essa gente já tá tem falando que aqui, pedir mas truco logo. eu acho importante a gente falar com o produtor de dicas para ele não cair nessas situações, né? Olha, as dicas são interessantes. Algumas dicas, assim. Por exemplo, se ele olhar o preço fora do padrão de mercado, é uma dica. Ele tem que ficar de olho, né? A outra dica que a gente falou aqui, sem perceber, sem pontuar, mas foi a experiência, ou seja, ele buscar o outro que deu certo e o outro que ele conhece. Sim. Não é o cara falar, liga pro fulano, aí tem um fulano lá só com 10 telefones aqui, que tá me ligando, é o produto tal, entendeu? Então é buscar a experiência, buscar alguém que deu certo. Vai também. visitar, né? Sabe uma estratégia que eu gosto bastante, até para você testar quem está te vendendo o produto. Eu já vendi produto e tal, tinha loja e gosto demais e acho que todo mundo vende, nem que seja a própria pessoa, né? Eu acho que não tem nada de errado em vender, não. Inclusive eu tenho até muito orgulho de ter acabado com esse preconceito comigo mesmo. Mas depois disso que eu já dei uma viajada, não tinha nada a ver com o que eu ia falar. Eu acho muito ruim. Deu tempo para pensar. Eu acho muito ruim quando o vendedor fala mal do concorrente. Eu acho que ninguém deve falar mal do concorrente. É uma dica boa também. E sim. Mas eu acho muito importante você saber falar o que o seu produto tem de diferente do outro, mais ou menos e tudo, e você está comparando. Aí você não está falando mal, você está comparando aquilo que o seu é melhor ou pior do que o outro produto. Então, uma das estratégias que o produtor pode usar, que eu acho muito interessante, é falar assim, olha, eu uso esse produto X, você está me trazendo Y. O que o seu é melhor do que esse aqui, que vale a pena eu trocar, seja pelo valor, ou seja pela qualidade mesmo? E deixa a própria pessoa argumentar em cima daquilo. Não. É uma outra dica que eu acho muito interessante. Às vezes você acha coisas tipo óxido de sulfato, que quem me ensinou foi um vendedor de sal, entende? E você acaba também adquirindo um conhecimento bacana exato. em cima disso. Eu acho muito bacana usar essa estratégia também. Sal não, né? Suplemento mineral. Suplemento mineral. Senão o Antônio te dá uma cacetada também. Eu também acho muito estranho esse negócio de suplemento mineral, né? Porque suplemento é aquilo que você dá além do que é necessário. Se você está dando, então é um complemento mineral, porque falta no pasto, então eu sempre me fiz essa pergunta. Porque, por definição, eu sei que suplemento está errado. Mas aí, quem sou eu na fila do pão? Eu tenho a chave do cofre, eu não tenho a chave da fábrica Não, de sal. mas é Tem a bom chave que nós vamos só buscar da essa companhia do informação, leite, né? mas não é a chave do cofre de todo mundo. Né? O Ronaldo, não, tem do cofre da JPA também tem, então não tem problema não. Mas você tem outra dica? Que você pensa? Bom, O produtor não. A gente falou assim dessa questão de homeopatia, isso é muito, eu acho que é muito particular. Até com a gente, né? Que tem gente que acredita, tem gente que não acredita, isso é muito particular. A única coisa que a gente pontuou, o Ronaldo falou bem, é que problemas complexos, toma cuidado.
para vir com alguma inovação, alguma coisa. Ou confiar só naquilo, né? Ou você pode se usar for, como o cara coadjuvante. quer usar, beleza, o vendedor prova e tal, começa usando um problema simples. Você vai usar num problema complexo, entendeu? A Você minha tem dica alguma- principal aqui, que eu acho que vai ajudar muito o produtor com certeza, é o seguinte: estou diante de um produto novo, de uma pessoa que às vezes eu teria qualquer tipo de restrição, uma pessoa nova na região e tal. É uma proposta mais inovadora. E que você tá, de certa forma, tem alguma insegurança, mas tem muito interesse. A prosa do cara foi convincente. Mas aquilo ainda te deixa inseguro de alguma forma. A minha dica é: faça um experimento numa quantidade menor. Vou te dar um exemplo. Eu conheço um produtor que foi visitado por uma pessoa que vendia um puron com um rótulo simples. Tinha o nome do animal, não falava a base nem nada, tinha a imagem do animal lá e falava a quantidade que tinha que aplicar por animal, mas não tinha registro do Ministério da Agricultura, não tinha nada, e falava que aquela solução lá que já testou ela várias vezes, que aquilo era muito bom e por aí afora vai. E o produtor estava naquela fase do apavoramento com o carrapato. Estava assim, desesperado. E aí ele vai e faz o contato. Ronaldo, estou aqui diante desse cenário. O que eu faço? Você acha que eu uso o produto ou não? Compro o produto ou não? E o desafio do carrapato aqui está grande, etc e tal. Fala assim, como veterinário, minha resposta para você, não compro. Porque você vai fazer isso aí, você vai botar um produto que não tem estudos em cima dele para uso em animal, você não está colocando só o animal em risco, você está colocando a população humana em risco. Então essa é a minha recomendação como veterinário. Minha recomendação como seu amigo é que se você está muito no si para usar o produto, compre o produto, e um produto desse que você vai colocar no seu rebanho inteiro, jamais faça isso, cara. Você compra o produto, coloca em 2, 3 vacas no máximo, em 5% do seu rebanho. Faz um MVP, né? E testa. Ele, beleza, vou mexer aqui. Colocou o produto na bezerrinha, amanheceu morta. Pegou o produto e jogou fora. Entendeu? Em uma bezerrinha, né? Foi só uma bezerrinha, imagina. Que dó, né? Mas entendeu? Então, assim, e no outro dia ele ligou desesperado, né? Falou assim, Ronaldo do céu, puta que pariu, o que é isso? Rapaz, se eu não tivesse ligado pra você, eu tava perdido, porque eu tava aqui com um problema de carrapato danado e eu lá ia meter esse produto, era no gado inteiro. E apliquei na bezerra só porque você falou e a bezerra tá aqui morta. Mandou já foto no WhatsApp. Entendeu? Então, assim, e poderia ter dado muito certo. Entendeu? Mas ele vai testar. Então, uma dica importante aqui do Ronaldo é começar pequeno, né? Como tudo. Começa, se você quer usar, igual o Ronaldo falou, se você tá no si para usar, usa em uma só. Não é isso, Ronaldo? A dica é essa, e essa dica com certeza pode ajudar. E em especial, quando se tratar de alguma coisa que envolva vaca e lactação, toma cuidado com resíduo lá no leite, toma cuidado com isso, manda o leite pro laticínio, ver se é alguma coisa que possa ter algum vínculo com antibiótico, com anti-inflamatório, etc. Consultar o laticínio, ver se não tem nenhum, manda amostra, ver se não tem nenhum tipo de problema. Né? Outra dica importante de produtos que funcionam e que tem preços diferentes, comprar mesma base química. Aqueles propaganda, né? Só tem coisa boa lá? Só coisa boa. Ou tem produto milagroso também? Não, só coisa que funciona mesmo. Só coisa que funciona. Milho, farelo de soja. Não tem eu, né? Comida. Coringa. Mas produtos que funcionam, de bases boas e tudo mais. O que é uma dica interessante também? Concentração. No meio do leite, o mais importante disso, assim, que eu vejo mais icônico, é material de ordenha. Então, material de ordenha, às vezes você acha um material muito mais barato do que o outro, mas não é possível, por que esse é mais barato? Vai lá ver a diluição, entendeu? Um custa, vamos lá, chutar uns valores aqui, um custa R$400, o outro custa R$200, só que o de 200 você tem que usar 2 vezes a dosagem para fazer o mesmo efeito do de 400, ou seja, no final das contas você trocou cebola. E isso principalmente em material de ordenha que eu vejo, né? Detergente ácido e alcalino tem demais.
é muito mais barato, só que a diluição é muito maior. Então você está só levando mais água, por isso que é mais barato. Hipoclorito, por exemplo, que é utilizado, cloro comercial aí. Apresentações, né? Produto. O produto lá na ponta. Tem de 2,5%, de 2 a 2,5%, de 5 a 6%, de 10 a 12%. Ou seja, e aí você vai lá e a hipoclorito é cloro. Você só lê o rótulo grandão lá, tá escrito cloro, você compra o que tá mais barato, e aí, às vezes ele tá na concentração muito mais baixa, não compensava. Se você tivesse comprado o outro, talvez seria muito melhor. E normalmente o de concentração mais alta é melhor de ser comprado, né? Porque você faz, água você tem em casa. Então, dose. E tem uma que a gente já falou também, não comentou aqui, que é quem é o fornecedor. Sim. Quem é o seu fornecedor? Você colocou aí para dar um resumo? Claro, tô anotando aqui, né? Samuel é muito bom nisso, né, cara? Disciplinado. Vamos lá, quem mais de dica que nós temos? Vamos ver aqui. Nós não acabamos com os problemas, com as situações ainda não, né? Existe um outro problema aqui de, às vezes, não é produto falsificado, não. É produto errado. E esse aí, Leandrinho vai matar para nós. Porque Produtos de propileno, glicol. Ah, não, mas esse não é pra gato, né? Isso é um exemplo lá. Mas eu lembrei do produto errado que existe muito na parte de nutrição animal, é o resíduo, né? O resíduo não tem a solubilidade, enfim, é uma bagunça. Você não tem garantia de nada. Então, é um produto errado. O que a gente tinha falado, que eu citei exemplo, a gente estava conversando aqui antes, que aconteceu, é agro também, né? Também nutrição animal, mas para pet, que aconteceu que é aquela propileno glicol, né? Isso? O certo é o que deveria ser utilizado chama propileno glicol. Isso. E foi o mono e o di. Então, só para entender, o propileno glicol, ele é usado em diversos produtos para consumo humano, inclusive, né? Diversos produtos. Você vai no supermercado, você olha lá, vários produtos, bala goma, enfim, tem muito produto que é usado esse propileno glicol. E aí, também, nessa lógica do cara economizar o que foi, ele foi, comprou da indústria, que aconteceu na indústria chama Bassar, ele foi lá e a indústria não, na verdade é uma importadora, mandou o produto errado, que é o monoetileno glicol. Então, isso aí acabou com a indústria, porque 40 cachorros já morreram por causa dessa situação, né? E tá uma bagunça danada. O que aconteceu lá na Belo Horizontina, não foi com a Belo Horizontina não, a Baker. Foi o mesmo produto, foi o dietileno glicol lá. Foi o di, né? Também era um produto que eles usavam, parece que acho que é na refrigeração, e tinha um vazamento e vazou esse produto. Mas eles também não pediram esse dietileno glicol. Eles pediram outro, não sei qual, se era o propileno glicol, e teve esse problema. Mas eu acho que, eu falo muito, nós temos uma indústria, o pessoal acho que sabe, nós temos uma indústria de snack para cachorro. A nossa indústria é 100% natural, né? Então, eu acho que cada vez mais, no mundo inteiro, tanto para humano, para pet, para leite, a origem, a sanidade dos alimentos, ela vai ser um fator essencial. Ainda mais depois dessa pandemia aí, a gente não sabe para onde veio, não vou falar que é da China, que veio da China, porque depois a China está escutando alguma coisa e tem medo, né? Veio, mas eu não posso falar uma coisa dessa de jeito nenhum. Ainda mais aqui no ambiente. Então, mas que veio, né? Eu acho que a sanidade dos alimentos ela vai ser uma preocupação constante. Isso para o produtor de leite também. A sanidade dos alimentos, o jeito que o manejo vai ser uma preocupação constante cada vez mais. E a mesma coisa com todos os alimentos, para humano, para pet, para o que for. Então você defende que a gente só vai poder produzir orgânico daqui para frente? Não. Não, eu acho que é o seguinte, provocando o gigante. Você sabe o que acontece, que se todo mundo produzir orgânico, vai produzir menos, o preço vai subir. Sim. A última vez que nós falamos isso, próximo do término da aula, ficou muito tempo. Pois é. Não vamos entrar nesse mérito. Eu e o Daniel, na aula de sociologia, a gente foi fazer uma apresentação e todo mundo apresentou muito rápido, a nossa vez chegou antes, e a gente nem leu o material. Aí chegou
a professora foi e virou para mim e fez uma pergunta dessa polêmica, né? Então você quer dizer, ela começou assim, que você é a favor de bater nas crianças que estão na FEBEM? E aí eu fui tentar explicar para ela que não era isso que eu tinha falado. Moço do céu, foi mais de 1h30 de aula. Sério? O negócio era... Aí todo mundo deu um pulo de alegria, porque na prática o povo não queria era apresentar, sabe? Cada um ia lá, falava 2 minutinhos, 1 minuto e tal, nós ficamos 1h30 lá na frente. Então você não vem com esse sistema polêmico não, porque acaba. Dá mais 2 podcasts aí. Na verdade, foi tudo estratégico. Eu estava pensando no corte. O Josenei colocando assim, então, Leandro, quer dizer que você é a favor dos orgânicos? Mas só para deixar claro aqui, assim, não é essa questão de orgânico, não. Mas para deixar claro, cada vez mais no mundo, rastreabilidade, origem e sanidade dos alimentos. Isso vai ser cada vez mais uma preocupação mundial. Então, a pessoa, o produtor rural, ele tem que ater para isso, o cara que produz, o cara que é indústria, isso aí ele tem que se ater mesmo, porque isso aí vai ser uma preocupação cada vez maior. Não, e tá certo mesmo, né? Assim, você saber o que você está consumindo. Eu não tô falando de orgânico nem nada, mas da origem dos alimentos. Eu tava te zoando, por exemplo, né? na nossa indústria para snack, para cachorro, é a maior indústria de snack para cachorro desidratado do país. E eu acredito que essa situação, está todo mundo meio perdido agora, mas essa situação, a nossa indústria vai cada vez mais decolar mais, porque a gente é a única, assim, grande no país. A gente é a maior do país. E o nosso produto é 100% natural. Você pega a embalagem atrás dele, você olha lá, carne desidratada. Se é carne banana, é carne banana desidratada. Não tem um conservante. E as pessoas vão olhar para aquilo lá e falar, poxa, isso aqui eu vou dar para meu cachorro. E cada vez mais as pessoas, nós humanos, as pessoas assim que tem aquela questão, estou viajando muito aqui, tô igual você, mas foi perdendo a linha de raciocínio. mas você tem a pirâmide de Maslow, né? O cara que adquire vai subindo na pirâmide, ele vai preocupando com outras coisas que antigamente ele não preocupava. Que quando ele está lá embaixo, ele preocupa em comer. E muita gente no Brasil ainda tem essa preocupação. Não, vou comer e quero comer, não importa o produto, eu quero um produto bom e barato e que seja de qualidade razoável. Mas à medida que a gente vai crescendo, o país vai crescendo e você vai adquirindo renda, né? O país vai ficando mais rico, que é natural. Aos trancos e barrancos, todos os países no mundo eles estão ficando mais ricos. O índice de pobreza diminuiu drasticamente. Então, com poucas exceções. Com poucas exceções. Vizinhas, inclusive. Com poucas exceções vizinhas. Não vamos entrar nisso aqui, que vai ser meia hora também. Meia hora. Vai lá. Mas, voltando, onde que eu tava? Na verdade, você começou a falar sobre resíduo e parou em snack de cachorro e a pirâmide de Maslow. Eu tô viajando muito, então vou passar a palavra agora para alguém de vocês. Vamos voltar para o resíduo. Que é uma dentro coisa do contexto bacana. do produto errado, vai lá, completa o resíduo aí que eu tenho. Do resíduo tem uma coisa bacana. Esse negócio de resíduo, quando você compra, você está falando para alimentação mesmo, né? Sim, para alimentação? Animal. Animal, Isso. Lá em Goiás acontecia muito isso. A gente tem um produto lá, que aqui em Minas até que não tem tanto, mas lá tem muito que é a tal da casquinha de soja. Eu sou fã incondicional de casquinha de soja. Sempre falo isso. E você tem um resíduo de soja. E muitas das vezes o pessoal confundia isso. Você via casquinha lá sendo... A casquinha tem padrão, resíduo não tem. Não. Não é? Todos os estados produtores de grão têm muito resíduo. Sim. Nós temos um técnico nosso lá no norte do Mato Grosso que eu avisei a ele. Você vai chegar lá e vai encontrar resíduo de soja e resíduo de milho. Cuidado. Ele achou que devia ser uma casquinha de soja ou qualquer coisa desse tipo, né? Quando ele chegou lá, ele falou assim, Samuel, não estou acreditando. O que é isso aqui? Era uma montanha de uma massa escura que era o tal do resíduo de soja. Mas você sabe que eu acho que as pessoas que fazem, todo mundo produz, tem um resíduo, eles deviam padronizar isso, sabia? E fazer um produto, colocar algum outro produto, enfim, fazer virar o resíduo um produto de fato. Mas porque não é um verdade, produto. Essa turma vende, não é nem um resíduo, não é que passou lá na fábrica. Esse resíduo é o quê? O cara tá lá na colheita, tá lá na esteira da colheitadeira, caiu um bocado, vai juntando aquilo, vira um... Na verdade, assim, é lixo. É lixo que tem um pouco de soja no meio. E aquilo vira o que eles chamam de resíduo. E isso acontece com a soja, acontece com o milho. Só para ilustrar bem para quem não conhece o produto, a casquinha de soja, normalmente ela vem triturada, porque ela faz muito volume,
E ela é efetivamente, literalmente, a casca que fica em volta do grão de soja. Ela é bem proteica, ela tem ela é um volumoso muito bom pro animal. E é de alto valor biológico. Ela é muito bom. Quando você fala de resíduo de soja, normalmente você está falando de vagem, depois que você já tirou o grão, de pedaço de galho, um monte de coisa que eu já vi, inclusive, o cara triturar, porque os animais não estavam comendo os galhos que vinham no meio, então ele triturava Valor aquilo. nutritivo ótimo, né, do galho. É isso. Pior ainda, uma fazenda que, inclusive, a gente chegou a trabalhar lá um tempo. A produtora fazia isso porque não tinha como convencer ela do contrário, não. Ela comprava bag de resíduo, e é bag em cima de bag, botava aquilo lá, assim, entulhado de qualquer maneira, aquilo pegava água, não sei o que, aquilo virava um preto, ficava igual carvão mesmo. Não, mas isso é até perigoso, Porque pô. isso aí vem da peneira, né? Passou lá, peneirou, tem as bicazinhas das peneiras. Aquilo, não, mas assim, ficava preto e falava assim, não, o animal não pode comer um negócio desse aqui, e o animal comia. E assim, o bezerro a gente convenceu que não dava certo não, que começou a querer morrer uns. Mas animal grande, botava um absorvente desse qualquer lá e tal, e passava. Mas assim, produto péssimo, que não tem como utilizar uma Vocês já coisa ouviram dessa. falar de estareia? Estareia não, essa é nova pra mim. É um produto... A mireia, você já ouviu falar? Já, Sim. A mireia tem no Brasil ainda? tem, Uhum. E as pessoas usam? usam. É para aumentar o valor Sal nutritivo mineral. à base de ureia, não é? Aumentar o valor da proteína à base de ureia. A mireia, até onde eu conheço, a maior utilização que eu tenho conhecimento de amireia, ela normalmente ela é utilizada nas transições, principalmente da época das águas para a época da seca. Você coloca no sal mineral para justamente aumentar a palatabilidade do negócio. O que acontece? O que é a mireia? A mireia nada mais é do que um grãozinho de ureia envolto de amido. E são 3 coisas maiores que você tem dentro de um sal mineral que te diminuem o consumo. É sódio, através de sal branco, ureia e aquele que é tipo um promotor de crescimento que eu esqueci. Monenzina. Monenzina. São os 3 que são ruins. Então, quando você tem um animal, por exemplo, que ele está na época das águas e ele está acostumado Desculpa, a te comer interromper aqui. Não é ruim, não. Tem palatabilidade ruim. É a aceitação do animal na hora de comer que não é Baixa boa. palatabilidade. Gosto ruim. Deixa eu... Mas a mireia tem, ele sobe a proteína, né? Ele é um produto hiperproteico, não é? Então, é por causa Por disso, causa da porque- ureia, né? Então é por causa disso, por causa da ureia, então ele é um nitrogênio que vai ser transformado numa proteína, por isso que ele é nitrogênio não proteico, envolto de amido. Então você traz um pouco de energia ali, mas ela é muito mais para esconder a falta de palatabilidade da ureia do que tudo. Então nas transições ela é utilizada bacana. Fecha parênteses, continua ali de raciocínio. Não, é só isso que eu lembrei desse produto e eu queria saber se ele é bom, se ele não é, se ele é usado ou não é, entendeu? Porque eu lembro que a mireia era o professor Júlio aqui de Lavras, que faleceu. Vocês conhecem? Você Foi meu conheceu ele? professor. Então, ele desenvolveu uma indústria, a indústria era em Campo Belo, eu lembro disso. Eu era bem novo, mas eu lembro. E essa indústria acabou que não deu certo porque ele faleceu também, né? Mas eu lembro que era derivado de um produto americano que era a estareia. E aí virou, aqui no Brasil, é a mireia. E eu lembro que ele subia o valor de proteína, né? E agora com a soja, o farol de soja alto, ele poderia fazer sentido. Por isso que eu perguntei para vocês, que eu não tenho conhecimento desse produto. Eu lembrei dessa história e coloquei aqui na mesa, entendeu? Tem as suas limitações, mas é um produto interessante. Aí depende de quanto que você Da vai formulação, incluir, né? Quanto que você vai incluir Ele não nessa substitui dieta. 100% a soja, não. De forma nenhuma. Nunca na vida. Impossível. Mata. Nunca na vida. Mata, Aí né? mata. Mata. Você sem dose. substitui, sei lá, 3%, põe para dar uma levada na proteína e você... Aí tem formular dieta, não dá pra chutar aqui. Não. É formulada dieta, mas na verdade o problema não é a mireia em si, vai ser a ureia. Então tem algumas formas de você ter o nível de ureia que o animal pode comer e tem N fatores. Mas assim, pela literatura, vamos falar pela literatura, porque se morrer animal de alguém aqui, a gente não é processado. A cada 100 quilos de peso vivo do animal, você pode ter 40 gramas de ureia. É mais ou menos uma proporção que se utiliza, um dos critérios que se utiliza para limite. Para implantar tem que ter adaptação. Exatamente. você tem que adaptar. Adaptar ruim E muita pra gente poder usa? processar.
Usa bastante. É uma estratégia De redução de custo de redução de muito custo significante. fantástica. Fantástica. Turma, dentro do contexto de fornecer produtos errados e já fornecendo uma dica, né? A dica é, a alusão no que ele disse, o negócio do PET lá, falou assim, ó, o cara comprou propileno glicol, recebeu monoetileno glicol. Comprou uma coisa, recebeu outra, não conferiu, usou e deu pau. Matou lá o cachorro. Nesse caso é difícil demais de conferir, porque o produto tem a mesma viscosidade, mesmo tudo. Mas o rótulo é diferente. Não, roda legal. Entendeu? Foi um produto falsificado também. Foi- Né? aí o A professor- nota fiscal vem lá. Não Propileno tem glicol. como você se defender de produto falsificado. Mas é normal no mundo animal você comprar uma coisa e receber outra. Você compra. Eu comprei um adubo, comprei 20020, veio outra coisa. 202. Comprei 30020, veio 20020. Perdi 10, paguei o valor de um e perdi 10 de nitrogênio aí. Então, isso é muito comum. E dentro do segmento, só para ilustrar para os produtores que estão nos assistindo, ilustrar para a audiência, né, propileno glicol, o mesmo que foi utilizado lá, é muito utilizado para vaca de leite no pós-parto imediato. Muito utilizado. É uma ferramenta, é um substrato para a vaca poder produzir glicose. Se eu fornecer a glicose pronta para a vaca, ela não absorve. Eu preciso de fornecer um substrato para ela poder produzir glicose. E já teve casos do cara vender o propileno Desconheço. Só estou ele vendeu o propileno glicol e foi o mono. Em muitos outros Já produtos. aconteceu? Já aconteceu, não aconteceu comigo, mas no treinamento da Companhia do Leite, tem a Deliene, que a gente já falou dela algumas vezes, ela não dá mais o treinamento, mas eu peguei o último treinamento que ela deu, e ela contou um caso desse, que teve lá perto de Belo Horizonte, é o mesmo caso. Ninguém sabia por quê, as vacas imediatamente após parto estavam morrendo, ninguém sabia e tal, até que um dos professores que foi lá ver, bateu o olho e falou assim, mas deixa eu ver o que é isso aqui. Aí viu que era o monoetileno glicol, procurou e falou, tá aqui, ó, os animais estão morrendo por causa disso aqui. Ah, tá, mas o rótulo era o monoetileno estava glicol. correto. Tava correto. Era o mono. Então, Era o mono. Mas o que acontece é... eu vou te dar um exemplo que eu vivenciei, bem mais simplesinho, mais didático pro pessoal. O Daniel sabe dessa história. A gente foi atender uma vaca de um produtor, ela teve um parto difícil, e a gente recomenda, né, e essa vaca teve uma lesão no nervo obturatório, e ela passa a ter dificuldade de levantar. E uma das recomendações terapêuticas para lesão neurológica é vitamina B1. É um coadjuvante no tratamento. A gente também entra com outras medicações. Normalmente é Dexa, né? Você Isso. entra com corticoide e com a vitamina B1. E a gente recomendou para o produtor usar a vitamina B1. E aí recebe a ligação de novo do produtor aqui, a vaca não evoluiu muito bem, o que você acha que a gente faz a mais? Eu falei assim, tá, o que você aplicou na vaca? Eu cheguei lá na cooperativa para poder comprar, a vitamina B1 não tinha não, eu fui comprei a B12. Aí eu falei assim, mas pera lá, não foi isso que eu te recomendei. Mas o cara chegou para mim e falou que tinha a B12, eu entendi que era, se a vitamina B1 era boa. A B12 é 12 vezes era melhor. 12 vezes melhor. Entendeu? E aí, então, assim, são o produtos... propileno, tem um mono, tem um dipropileno. Nossa, esse di deve ser 2 vezes 3 vezes melhor do que o outro. E aí, assim, deixar claro pro pessoal, né, que bases diferentes, pouca diferença você imaginar nessa na base, ou na nomenclatura, pode significar produtos totalmente diferentes, né? Sim, Você sim. pega uma B12 aí, mas relacionar lá com anemia, com outras coisas que não tem nada a ver. E aí, chamar a atenção do pessoal é o seguinte, você recebeu uma recomendação técnica, de um produto técnico, e o vendedor recomendou outra coisa, ou mesmo entregaram para você, lá determinado produto que tem até o rótulo parecido, pega, lê, chegou o mineral, eu comprei o mineral 80 de fósforo. É o 80 que chegou? Eu comprei a vitamina B1, é a B1 que chegou, apesar do vidrinho ser amarelinho que nem, é a B1 que chegou, e isso se estenda para os demais produtos. Recebeu um produto que é
tem esse nível de profundidade técnica, né, para todos os produtores aí. O galão é azul, é o mesmo defensivo? Não, o galão é azul, pode ter vários defensivos com galão azul. É aquilo que você comprou? Confere no rótulo. Porque depois você aplica, você achou que era eu ia aplicar um inseticida, você aplicou um herbicida, você matou tudo. Entendeu? Então, assim, e esses erros acontecem com muita frequência, né? E às vezes, dependendo da gravidade, pode levar à falência. Você Sim, quer ver sim. um outro que teve desse tipo aí que tá indo no fluxo do que a gente tá falando, mas não necessariamente de produto mágico. Mas é tambor. Esses tambores que você corta no meio para você fazer coxa de sal mineral, coxa do que você quiser, isso é um perigo também, porque você nunca sabe o que vem dentro do tambor antes de você comprar o tambor. E teve um caso lá em Goiás, mais uma vez, não sei porque é a terceira vez que estou lembrando do Antônio. O Antônio, ele me contou esse caso. Saudade. De lá. Deve ser saudade, né? Ainda bem que mês que vem eu vou lá. Vou dar um abraço nele, tirar uma foto e mandar pro Mamíferos. Mas teve um caso de um cara que tava morrendo vaca, ninguém sabia o que era, morrendo vaca e tal. Aí foi ver. O cara tinha comprado os tambores. E aí ele juntou lá em Goiás faz muito isso, junta os 4 tambores um do lado do outro, faz um encanamento por baixo para que eles subam e diminuam o nível da água de forma uniforme, só que a água ficava presa no bebedouro. E aí absorvendo aquilo que estava preso no plástico, a vaca bebia e estava morrendo. Você me lembrou 2 ganchos. Você me lembrou do negócio junto com o Ronaldo. Vocês dois me iluminaram a ideia, né? Mas eu lembro. Fertilizando a sua mente. Mas não, aconteceu comigo lá na fazenda, no começo lá, o cara acho que não lavou direito o herbicida que estava no pulverizador e foi pôr alguma outra coisa para pulverizar o milho, começou a matar o milho de uma parte, porque os caras não limparam direito, né? E aí nós criamos um POP, que é um procedimento padrão e tal, e seguir isso daí, porque não é fácil, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Corte de mão do operador que não limpava. A gente cortou as 2 mãos dele. Ele ainda anda. Ele ainda anda. Não, isso aí tem um caso clássico também em propriedade que tem misturador de ração. E esses misturadores de 500 quilos e 1.000 quilos, na base dele ele tem um corpo bem menor onde está a base da rosca sem fim. E a retirada da ração, ela é mais alta. E aí você está fazendo uma batida de vaca em lactação que tem ureia e que bezerro não pode comer. Aí o que acontece? Fez a batida de vaca em lactação, sobrou naquele fundo ali que tem aí uns 40 centímetros de profundidade, sobrou ração ali naquele fundo. E logo em seguida vai fazer a batida de ração para bezerro. Não esvaziou aquilo, porque tem uma portinha no fundo exatamente para você limpar todo esse resíduo desses 40 centímetros do fundo do misturador. Não fez essa limpeza, aí o que acontece? Na hora que vai chegar a ração de bezerro, tem ureia e começa a dar diarreia e às vezes até mata bezerro. Isso é uma coisa importante também. Vivência, hein? Esse aí não aprende na faculdade, não. Ronaldo, você tem um recado do Sininho? Você quer falar? Porque eu sempre agora é a hora do microfone de ouro, né? Pra ativar o Sininho tem que... Agora é a hora do microfone de ouro. É a hora mágica do negócio aqui. Para! Pessoal, você que nos acompanhou aqui até esse momento, tá na hora de você fazer uma mágica. Vai lá e clica no sininho e faz ele mudar de cor. Clica no botão inscrever, faz ele mudar de cor, né? E contamos com a sua ajuda para poder ajudar a gente a fazer nosso canal crescer. Então se inscreve no canal do Mamíferos, segue a gente lá nas redes sociais, o canal do Mamíferos, a revista Força Leiteira, a Companhia do Leite e a JPA Agro, para você nos ajudar a cada vez mais multiplicar esse conhecimento. Situação muito importante. Clica no link, naqueles 3 pontinhos lá, o que você puder fazer para compartilhar esse material, divulgar esse material nas suas redes, divulgar nos grupos de WhatsApp das pessoas conhecidas, da família, das pessoas do meio do agronegócio, da bovinocultura leiteira, que vocês puderem ajudar a gente a multiplicar esse conteúdo, estamos contando com você. Vou te dar 3 segundos para você fazer isso até a gente retomar. 1, 2, 3. Você quer mais 5? Não vai precisar, né? Então já compartilhou? Bora seguir aqui, vamos voltar para o assunto. E para você
que ainda não se convenceu de que vale a pena compartilhar e curtir isso aqui, fique preparado. Porque a gente está preparando coisas mais legais ainda para trazer aqui para dentro desse podcast, para a gente deixar ele mais dinâmico, trazer mais informação de uma vez só e que você consiga ordenhar os animais da melhor forma, aprender muito, indo para as fazendas e isso tudo aí que a gente está vendo no dia a dia. A partir de outubro, nós estamos pensando em trazer muitas novidades. Ao longo de setembro a gente deve fazer aí algumas transições e a partir de outubro trazer muitas novidades que nós planejamos para vocês. A coisa vai mudar de nível. Espera só. Vai mudar de nível com certeza. Inclusive, eu queria falar aqui que o próximo convidado é a Anitta. Ela já aceitou. Ela mandou um WhatsApp aqui pro Ronaldo. Pra mim não, porque eu sou casado e o Ronaldo também é, mas o Ronaldo recebe o WhatsApp da Anitta. Né? Eu não. A gente combinou de vir junto. Safo! De fio dental e nós vamos dançar e envolver. Aqui em cima da mesa. Isso. Mas é sério, é muito importante escrever, gente. Vamos escrever. O Ronaldo e o Daniel já falou, o Samuel acho que tem que reforçar também. Escreve no canal, porque dá suporte pra gente levar essa voz a mais pessoas pelo Brasil afora e divulgar o agronegócio brasileiro. É Nós isso. temos que mostrar para o algoritmo. Aqui tem coisa boa. É isso mesmo. É isso aí. Ajuda a gente a capacitar o algoritmo do Instagram, do YouTube, de que aqui tem coisa boa. É isso aí, turma. Retomando a pauta, né? Onde estávamos? Eu gostaria de reforçar uma dica aqui, enquanto o Samuel traz pra gente lá a pauta, que é o pessoal, então, a gente falou no último tema, acho que a gente tratou dentro do contexto, foi produtos errados, a possibilidade de receber algum produto errado, então reforçar a dica confere o produto que você está recebendo, que você pode, né, por qualquer motivo, por uma falha humana, estar recebendo algum produto que não é aquilo que você comprou. A gente falando do contexto de a gente deu o nome inicial de produtos mágicos e acabou, né, ao longo da condução, nós fizemos questão de trazer aí as principais ocorrências que pode levar você a talvez não ter o resultado que você está esperando na utilização de um produto, né? É um detalhe interessantíssimo na hora de receber o produto, além de conferir se é o produto que você encomendou, cadê a data de validade do produto? Porque já aconteceu comigo, um produtor que foi fazer um sistema rotacionado de mombaça. Comprou 2 sacos de semente, fez o plantio e eu tinha prometido a ele que se não desse certo aquilo eu pagava o pasto. Aí, beleza, né? Eu estava confiante que eu tinha recomendado tudo correto. Cheguei na próxima visita. Quando eu cheguei lá tinha 1 pé de mombaça. Dava quase 2 hectares de mombaça. Eu só imaginei uma coisa. Quanto é que eu vou ter que pagar de pasto? Beleza. Mas você prometeu quantas plantas? Hã? Você prometeu quantas plantas claro, tinha que ter? O hectare e meio, mais de hectare e meio, quase 2, era 1,7, 1,8 hectare, tudo formado, né? Você prometeu que tivesse tudo formado ou que ia nascer planta? Não, que ia nascer. Mas Segue nasceu. a minha recomendação que você vai ter essa área toda formada para a gente fazer o pasto rotacionado. Mas Só não- tinha 1 pé de mombaça. Mas o normal não é uma planta por hectare? Não, você tá ficando doido, né? Tem que ter pelo menos uma por metro quadrado, no caso de mombaça. Eu tô tentando te salvar, Samuel. Não. Me ajuda, Samuel, me ajuda. Mas vamos lá. Beleza. Rodei na área, não consegui identificar o motivo. Por um acaso me veio um clique na cabeça. Cadê o saco de semente? Você guardou? Guardei. Na hora que eu cheguei lá, tinha exatamente uma etiqueta com a validação e a etiqueta por baixo. Ou seja, a pessoa comprou semente que já estava vencida, pôs no caminhão, andou um bocado, chegou na praça e falou que estava com promoção de semente de mombaça. Só que ele tinha revalidado com a data nova. Chegou na praça e falou, mesmo esquema, é o golpe do caminhão da praça. Exatamente. Vendeu para todo mundo. Eu falei assim, mas você comprou isso aqui de quem? Ah, comprei do caminhão lá na praça. Eu falei, meu amigo, agora você se lascou. Primeiro que o pasto eu não vou pagar, porque você comprou um produto que estava vencido. E outro, você tem que comprar na loja agropecuária. Comprou, plantou direitinho e formou tudo. Eu não precisei de pagar pasto para ninguém. E ele ficou extremamente satisfeito. Viu? Você não precisou de me salvar, não. Ele ficou extremamente satisfeito com um pé. Não. Com o que Depois o produziu rotacionado todo depois. formado. Rotacionado todo formado, né? Depois manda foto pra gente. Vou Muito achar importante. das duas situações. Como estamos de pauta? Bom, e de basicamente... tempo também, como é que De tá aí? tempo tá 1h20. Então, bom, a gente faltou falar de reprodução, que a gente tinha colocado aqui sobre reprodução. Produtos mágicos na reprodução.
Os dois veterinários podem falar melhor do que eu. Eu acho que a questão não é nem o produto mágico da reprodução, mas uma coisa assim, nós vamos ainda falar muito disso, porque pano para manga aqui para muitos podcasts ainda com vários convidados. Inclusive, um deles será o Miguel, que vai falar bastante disso com a gente. Mas na reprodução, o que eu acho que a gente devia abordar nesse momento agora é aquela situação do camarada falar assim, olha, qual que é o melhor protocolo que eu uso? Que o protocolo que eu estou usando não está funcionando. Ou então, qual que é o melhor remédio para poder fazer minha vaca dar cio, aquela coisa toda, e esquece da base, né? Que é comida. Reprodução sem comida não existe reprodução. E isso acontece com bastante. A maior frequência que existe, né? E a culpa depois de dar errado não é de uma dieta mal feita, de faltar comida, é de o protocolo ser ruim. E aí não é bem dessa forma que acontece, né? E no diagnóstico, no toque, né? Para ser falando mais fácil para o produtor entender, no toque o veterinário consegue diferenciar se o problema é nutricional ou não, né? Tocando ovário, ele consegue entender se o animal está ciclando ou se não está ciclando. E também avaliando, né? Perguntando dieta, entendendo o que está acontecendo, né? Essa ajuda do profissional, ela vai permitir o produtor tomar a decisão e ele vai analisar o protocolo, porque pode sim ter falha no protocolo, Sim. né? Mas via de regra, esse protocolo veio com alguma indicação técnica, se é que veio com uma indicação técnica, se avalia o protocolo, que se ele está atualizado, né, na tecnologia, e é fundamental também avaliar a parte nutricional e também a parte humana, né? Porque você pode, às vezes, a falha não está no protocolo e está no inseminador, né? Mas é aquela velha história, né? Do camarada que pegou a mulher dele traindo ele em cima da própria cama e para resolver o problema ele vendeu a cama, né? É mais ou menos isso que acontece. E é uma armadilha muito comum, assim, de pessoa Eu achei cair. que ele ia ter perguntado se não tinha um remédio pra mulher para trair ele. Homeopático ou probiótico? Às Só vezes, não vê, né? às vezes é o rapaz da F250, né? Para de procurar, né? Para de procurar, porque quem procura aqui, acha. o Josenei até falou que óleo essencial pra isso é bom. Tem Óleo uma- essencial. O Josenei vende, inclusive. Se Josenei? a sua mulher vai parar de trair o seu, eu não sei não, mas o seu chifre vai ficar brilhando. Brilhante e cheiroso, né? Existe, né? Existe aquelas pastas, né, que a gente usa em bezerro também, que tira o chifre antes dele nascer. Pode deixar uma pasta dessa em casa, que às vezes funciona. Mas Mas que na sexta-feira o Josinei usa um pouquinho a mais de óleo essencial, ele usa, né? usa, Josenei. Você quer conversar sobre isso? Não. Ô, Josenei, funciona ou não funciona? Não é produto mágico, não. Não é produto Não? mágico, não. Nós vamos precisar de colocar um microfone depois lá pro Josinei. Vai precisar. Tem que marcar o dia dele compor a mesa. Tem. Ele arrumar um ajudante lá para dar o suporte lá na gravação. Como é que nós estamos de pauta, companheiro? Bom, para falar a verdade, a princípio nós já matamos a nossa pauta. Acho que a gente pode começar a chegar nas nossas considerações finais, né? Quer começar, Daniel? Bem, eu vou começar falando o seguinte. Existem produtos mágicos que, como a gente acabou de dizer, não tem nada de mágicos. E existem bons produtos que a gente perde a crença pelo mau uso ou por mau julgamento, alguma coisa do tipo. Então, eu acho muito importante a gente tomar cuidado para não julgar errado aquele produto que está lá e tomar cuidado com aquilo que a gente compra para não comprar gato por lebre. Fico por aqui. Eu vou chamar a atenção, né? Nós vivemos num mundo hoje de muitas polêmicas e às vezes um corte daqui do podcast pode levar a uma falha de interpretação do que nós estamos tentando trazer aqui. Então, vou chamar a atenção para uma questão que complementar a tudo que nós falamos, para não ficar repetindo, que é o seguinte. Quando a gente está falando de trabalho animal, e a gente fala assim, produtor, você está diante de uma dúvida de determinada situação, está de lado de muita gente humilde, né, que às vezes tem muitas pessoas até mesmo analfabetas, né, envolvidas na produção, e a gente traz aqui a importância da responsabilidade social do agronegócio, né, permitindo com pessoas que às vezes com nível baixo de instrução seja um bom empreendedor, né. Às vezes ele está submetido a determinado desafio que ele não tem conhecimento para poder conseguir diferenciar se aquilo ali vai ajudar ele ou não. E quando a gente orienta o produtor de fazer esse desafio com um número menor, a gente
Na verdade, nós não queremos colocar em risco aquele grupo pequeno de animais. A gente está querendo salvar o grupo maior. Então isso precisa ficar claro, porque às vezes a pessoa extrai, tira de contexto aquilo que a gente recomendou aqui antes, e em alguns momentos, né, a gente recomendou que se fosse feito um teste, né, seja na planta, seja no animal, seja o que for, que se o cara não conhece sobre o assunto, faz o teste. Nós demos várias outras dicas para que não seja testado antes, vai buscar quem já fez, entre outras coisas, mas se ainda assim o produtor estiver diante do desafio, e sem muita instrução, longe da cidade, às vezes com dificuldade de acesso a telefone, entre outras coisas, e sentir necessidade de buscar uma solução, e a gente tem que lembrar que às vezes ele está com um desafio lá, vai ter animal lá às vezes morrendo de tristeza parasitária por causa do carrapato, e tem animal lá passando por outras dificuldades, né? E ele está ali desesperado com resolver o problema, e às vezes na tentativa, naquela ansiedade de resolver o problema, ele pode vir aí a tomar uma decisão errada. E por isso a gente falou, ó, se você está diante de um desafio, está com vontade de testar determinada solução, faz ela menor se você não conhece ela. Então, deixando isso claro aqui, porque às vezes eu preocupo com esse risco do pessoal tirar o que nós estamos falando de contexto e achar que nós estamos banalizando a vida do animal alvo, especialmente no caso de animais, né, banalizando a vida do animal. Pelo contrário, nós estamos tentando proteger a população. Proteger o maior número. Para quem trabalha com rebanho, nós somos veterinários, trabalhamos com rebanho, nós não temos dúvida disso, né? Vou fazer um parêntese para vocês. Se fossem veterinários que estivessem cuidando do que ia ser o protocolo de controle de Covid, nós não teríamos esse número de mortes, não tem dúvida. Porque nós somos acostumados a trabalhar com medicina de rebanho. Né? E para nós tem questões que são muito básicas, né? Por exemplo, o que é fazer quarentena, como conduzir uma quarentena e assim por diante. Então, assim, isso para nós é muito básico. E do jeito que foi conduzido no Brasil, aí não tem a ver com... E aí eu já vou te assegurar uma coisa, não tem a ver com o governo federal, porque... E eu não estou aqui para defender o governo federal, mas tem a ver com Daniel, estou fazendo um parênteses rápido. Não, estou fazendo um parênteses, pessoal, assim, rápido, só para dar um sinal de comparação, né, falando do negócio do veterinário, para trazer responsabilidade para o negócio. Porque eu vi aqui, eu vou chamar a atenção de vocês, eu vi alguns momentos em que nós sinalizamos questões que parecia que a gente estava banalizando a vida animal, né? Eu estou mostrando que, sim, nós como veterinários, pelo contrário, nós somos muito preocupados com a população humana e com a população animal. Quando a gente está diante, por exemplo, de uma situação lá, um desafio de aftosa, nós temos protocolo para poder conter um surto de aftosa. Quando a gente está diante de um surto de mastite numa fazenda, existe protocolos para poder se conter esse surto. A gente sabe o que é quarentena, e é separar o doente do grupo sadio, né, diante de uma doença contagiosa. E aqui se tentou separar o sadio do mundo. Entendeu? Isso é inviável. Sim. Entendeu o negócio? Então, assim, e aí é só sinalizando que do lado de cá, na medicina veterinária, existe conhecimento veterinário para se trabalhar a população. Tanto na população humana, porque é da profissão, a principal função da veterinária é fazer trabalho sanitário, trabalho de produção junto aos animais para servir a população humana, né? Então nós temos grande importância hoje já fazemos parte, né? Veterinários fazem parte aí dessa questão de grupos de saúde humana, né? Todos PSF, SUS, né? Aí, PSF, por aí vai, tem um veterinário envolvido, né? Nessas questões de medicina humana, especialmente naquilo que tem correlação com zoonose. Então, eu fiz essa chamada porque em vários momentos aqui, eu percebi pelo menos 2, eu vi que poderia dar a entender, para quem está nos assistindo, que a gente poderia estar pensando em banalizar a vida do animal. E não é isso. Não é aquele animal que foi alvo do desafio que nós estamos tratando normalmente quando foi tomada a decisão em cima do animal, porque queria se proteger a população. Isso precisa ficar bem claro. Homeopatia, ureia, formação de pastagens, e agora a gente volta de novo. Isso é mamíferos. Não, eu gostei do que o Ronaldo falou e fertilizou minha mente. É o seguinte, tudo na vida é risco e benefício. Então nós falamos de produtos mágicos. O que o produtor tem que analisar, eu acho que para fazer um resumo, é o risco e o possível benefício dele.
Então o produtor tem que analisar. Não só todo mundo tem que analisar o risco e o benefício, o potencial de benefício. Então nós falamos de diversos produtos aqui, por exemplo, a homeopatia. Qual que é o possível risco? Existe um risco do animal morrer ou ter algum tipo de situação? Se sim, reavalia. Não estou falando que é ruim. Cada um tem uma lógica. O produtor, a gente sempre fala aqui, eu sempre falo aqui que o produtor tem uma dinâmica. Cada produtor tem uma dinâmica. Mas tem que avaliar o risco. Então, o Ronaldo, eu não achei, sabe, Ronaldo, eu não sei se eu estou envolvido aqui, mas eu não achei. Eu te conheço há muito tempo, enfim, vocês todos aqui, vocês são pessoas que cuidam dos animais. O que você quis falar, e eu acho que ficou muito claro na sua fala, é que essa situação do bezerro, o cara queria dar em todos, né? Todas as vacas, todos os animais dele. Então são 200 animais que ele ia dar, ou seja, os 200 iam morrer. O Ronaldo fez uma ponderação, falou: olha, se você quer dar esse remédio, começa dando em um. Então eu não achei em nenhum momento que você quis prejudicar, muito pelo contrário, você quis salvar a população. Não, mas assim, quando você pega o cara pessimista, né, ele pode desviar essa percepção. Nosso objetivo aqui, a mensagem principal é defender a população defender animal. A população animal, exato. Não trabalham com Então, indivíduo, trabalham com população. Então, resumindo mais uma vez, não, é basicamente isso. O produtor analisar o risco e benefício dos produtos, né, e analisar e dar em menor quantidade, ficar atento com essas dicas que a gente deu aqui. Eu acho que a gente passou diversas dicas aqui que foram faladas, e eu acho que o produtor deve ficar muito atento com isso, que ele vai ter sucesso. Beleza? Vou repassar aqui. Então, o que a gente mais comentou foi atenção com relação a preço de mercado. Se tiver muito barato, abre o olho, que pode ter alguma pegadinha. Busque qual foi a experiência do produtor ou dos produtores que foram recomendados, né? Usou o produto? Deixa eu ir lá ver o que aconteceu, como foi. Vai visitar. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Se o vendedor ele está falando as vantagens ou ele está falando do mal do produto que é o concorrente. Outra dica, quem é o seu fornecedor? Não saia comprando de pessoas que você não conhece, que você não tem segurança de que aquela pessoa realmente está fazendo uma venda consciente. Se vai começar com um produto que você nunca usou, comece pequeno. Atenção na dose. Isso aí você pegou um ponto muito bacana, Daniel. Outra coisa, na hora que você vai receber o seu produto, atenção se o produto que você recebeu é o produto correto. Ele está na formulação correta, ele está com a validade correta ou não. E para finalizar, busque uma recomendação ou uma avaliação técnica para saber se você está usando o produto no momento adequado e da forma adequada. Bom, todo mundo conseguiu anotar aí as últimas dicas? Se não, depois é só você voltar um pouquinho que vai passar bacana. Volta na velocidade. Se você pode não entendeu, voltar. Começa do zero. Assiste de novo, também é bom. Bom, pessoal, para a gente finalizar, aonde que a gente te acha, Leandro? Leandro.avelar.jpa. Ronaldo Cia do Leite, minúsculo, tudo junto. Daniel.cia do Leite, minúsculo. É isso aí, tudo junto. Samuel.cia do Leite, tudo minúsculo. E mais uma vez a gente encerra aqui com chave de ouro o nosso podcast. Pessoal, muito obrigado. Aquele leitorzinho, vamos tomar lá. Um leite. Aquele que não pode faltar. Leite é diferenciado, né? Saúde e qualidade. Até mais, gente. Até mais, um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.